um certo conformismo com a situação de tragédia que muitas vezes cercava uma gravidez. O bebê perdeu o bebê ou perdeu a mãe. Hoje nós podemos mudar esse quadro, né? Mas o senhor tinha que vir ao mundo, hein? Não. E se dedicar a essa área, a salvar tantas outras vidas. Exatamente. Linda a sua profissão. Eu tive um bom exemplo, porque o médico que cuidou de mim, para mim é o meu herói. Porque eu sempre lembro com ele com muito carinho. E gratidão. E gratidão. E foi um dos motivos que me fez ser um profissional de saúde. Porque eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, você permitir que a pessoa venha ao mundo com toda a sua potencialidade. E com segurança para a mulher também. Exatamente. Né? Porque hoje uma das grandes tragédias... A mulher já sofreu muito também, né? Nossa. Você vê, hoje uma criança que às vezes tem uma falta de oxigênio no parto, é uma coisa terrível. Isso acontece no momento de nascer, né? Exatamente. E às vezes, hoje nós temos recursos para ver se aquela criança está em sofrimento ou não. E nós podemos monitorar isso, podemos ver se a criança vai ter condições de nascer um parto normal ou sermos obrigados a fazer uma cesárea. Agora, essa tragédia de você ter uma criança sequelada para o resto da vida, impossibilitada de usufruir da sua potencialidade de vida, é terrível, né? Terrível. Então, eu acho que esses recursos que a obstetrícia moderna traz à disposição da mulher. Sem dúvida, senão essa criança já nasce condenada. Exatamente. Assim, né? Fadada ao insucesso, à infelicidade. Exatamente. Pois é, o senhor bem lembrou o seu parto quando o senhor nasceu e não havia nada disso, não é? Então, são os avanços da medicina, da ciência e tem um nome específico. Medicina fetal. A medicina fetal, mas aliada a todo esse equipamento, né? Exatamente. Não é verdade? Então, hoje vários recursos, ferramentas que nós vamos utilizando para otimizar essa assistência. E quando é necessário uma intervenção cirúrgica nesse feto, doutor? O mais importante é um bom diagnóstico. Então, nós temos que ter precisão de diagnóstico. Nós temos que ter certeza que nós não vamos trazer nenhum malefício àquela gravidez e nem ao bebê. Esse é um princípio de ética muito importante. Não trazer maleficência e trazer benefício e respeitar a autonomia da mãe. A autonomia, e a mãe, ela tem em qualquer momento a autonomia de fazer a decisão em prol do seu filho. E o desejo da mãe é superior, ele tem que ser respeitado, em que pese os aspectos tecnológicos, os aspectos médicos, a mãe, ela é prioritária. É claro, o pai também, mas a mãe é mais prioritária, porque o seu organismo... Ela está abrigando aquele... Exatamente. E aí você tem profissionais que trabalham juntos e propõem o procedimento cirúrgico. É uma equipe multidisciplinar, multidisciplinar. No caso. Que tipo de cirurgia o senhor já realizou em feto? O mais comum são as chamadas derivações, que a gente coloca uma valvulinha especial dentro da bexiga, do pulmão, do cérebro, e isso faz com que haja descompressão de acúmulo de líquidos anormais. Outras cirurgias são cirurgias endoscópicas, e você, através de um fetoscópio, você pode introduzir um plug dentro do pulmão para que haja expansão dos pulmões, no caso de hérnia diafragmática, que é um defeito no diafragma dessas crianças. Então você pode permitir que o pulmão expanda e desenvolva. Você pode fazer oclusões de vasos umbilicais. Você pode fazer cirurgias a céu aberto, que é você abrir o útero, expor o bebê, fazer a cirurgia convencional do bebê, fechar o útero e a gravidez... Isso é possível? Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de fazer 8 cirurgias dessas. 6 casos foi aquele defeito da coluna chamado mielomeningocele. E desses 6 crianças, hoje, se você vê o desenvolvimento delas, é maravilhoso. Elas estão hoje com 3, 4 anos de idade, elas têm desenvolvimento intelectual normal. Elas conversam normalmente e 4 delas andam normalmente. Crianças que tinham a chance enorme de ficar na cadeira de rodas. E a sua parte intelectual e cognitiva, que é a percepção de mundo, de audição, de visão, podia ser comprometida e você pode intervir de forma positiva. Foi operado o pulmãozinho de uma criança que tinha um defeito no pulmão.
E nós pudemos tirar uma parte do pulmão durante a gravidez. Olha, eu estou aqui surpresa, muito surpresa. Eu vou ter que interromper um instantinho, mas eu quero saber com mais detalhes essa sua experiência, que realmente é extraordinária. E como nós podemos deter os avanços da ciência? Jamais, jamais. Nossa Senhora, com tanta coisa aí em discussão, só um instantinho eu volto já, com licença. Vamos voltar a falar de vida, falar de vida. O senhor comentava, eu queria só entender melhor sobre aquela cirurgia do probleminha no pulmão, no feto. Como foi mesmo, doutor? Então, algumas vezes o pulmão, ele pode ter uma malformação no seu desenvolvimento. E isso acaba expandindo e deslocando o coração e comprimindo o outro pulmão. E isso prejudica os dois pulmões. E prejudica toda a circulação do bebê. Então, a retirada desse tecido anormal permite que o resto possa desenvolver. Então, foi feita a cirurgia abrindo o tórax da criança, tirou esse tecido anormal e fechou, e a gravidez continuou, e o bebê nasceu em boas condições. Nossa, essas crianças, então, como o senhor citou alguns exemplos, já estão aí com em torno de 3, 4 anos. 3, 4 anos. Então, esse programa foi interrompido porque nos Estados Unidos, que é o país que começou essas cirurgias, ficou uma polêmica muito grande. Devemos operar dentro do útero ou devemos esperar nascer para depois operar? E o governo americano ficou muito preocupado porque as seguradoras começaram a ser pressionadas. E aí foi criado um estudo de 100 crianças operadas dentro do útero e 100 crianças operadas após o nascimento. Esse estudo termina no ano que vem. E até esse estudo terminar, nós não podemos adquirir os equipamentos para fazer essas cirurgias. Então, por isso, nós fizemos uma pausa aguardando os resultados. E eu acredito que os resultados já preliminares mostram que é necessário, em algumas situações, fazer a cirurgia dentro do útero, que o benefício... Que esperar nascer seria já uma coisa mais tardia, né? Tardia, exatamente. Olha, muito bom. Vamos lá, Luana é de Santa Cecília, aqui da capital, pergunta por que do descolamento da placenta e qual o perigo que pode causar ao bebê? Então, o grande problema do descolamento é você impedir a transferência de oxigênio para a criança. Porque a criança recebe todo o oxigênio da sua mãe. Então, na hora que ocorre descolamento, a criança fica privada do oxigênio. Certo. E ficando privada do oxigênio, ela pode ter ou o óbito, ela pode morrer, ou ela pode ficar sequelada por resto da vida. Então, o descolamento realmente é um problema muito sério. O duro é que ela não avisa. É um quadro agudo e que o obstetra, muitas vezes, ele é pego desprevenido. Porque não, e aí não já tem... pode ser muito tarde? Pode ser muito tarde. E sem culpa do obstetra. Porque ele é um quadro abrupto. É um acidente que ocorre na gravidez. Então, é uma situação difícil e dramática. Porque os pais estão aguardando, às vezes, aquela criança muito querida e surge. Mas, felizmente, é um evento raro na gravidez, para o pessoal não ficar assustado aí que está grávida. Sem dúvida. Não é verdade? Mas é um evento raro, mas que os sinais, o mais importante é dor. Dor e sangramento. Então, a paciente percebeu que o útero ficou muito tenso, sangrou, tem que avisar logo o seu obstetra ou encaminhar diretamente para o hospital. Muito bem, atendendo ainda aqui a pergunta de Eliane, do Patriarca. Seu filho nasceu com um pouco de insuficiência de oxigênio no cérebro. Hoje, ele está com 14 anos e sente fortes dores de cabeça. Pergunta se pode ser sequela dessa insuficiência no momento do parto. De forma remota, pode. Mas nós não podemos descartar outras coisas, viu, Ione? Porque, de repente, né, aquilo vira desculpa para tudo, né, e é muito ruim. Eu acho que se a criança foi privada do oxigênio no parto, ela teria dado sinais na infância, durante o crescimento dela. Sim. Agora, com 14 anos, surge uma dor de cabeça, nós temos que pesquisar outras causas para não achar que tudo aquilo explica o que a criança está apresentando. Né? Muito bem. Agora, a medicina fetal avançou muito nos últimos 20 anos, inclusive aqui no Brasil,
Porém, é preciso fazer um alerta sobre a